Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Estaremos lendo 12 versículos, versículos 6 e versículo 7, para a nossa meditação. Diz o versículo 6: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E Deus nos abençoe. Os irmãos podem tomar seus assentos. Nós queremos render graças a Deus por esta oportunidade, por estar conhecendo mais uma parte da nossa família, que é muito grande. Aonde quer que você coloque a planta dos seus pés nesse planeta, há servo de Deus adorando o seu nome. E sempre que nós temos o prazer de, em uma igreja que nós não fomos ainda, nós expressamos nossa alegria de conhecer parte da nossa família, que é a família grande, não é isso? A família é grande. Então nós ficamos felizes por essa oportunidade. Quero cumprimentar, já o fiz pessoalmente, mas agora de público, pastor João Ricardo, quem tem o prazer de conhecer. Deus abençoe seu ministério junto com sua esposa, que Deus abençoe e faça prosperar essa casa. Agradeço ao meu irmão Leonardo, para quem não sabe, canal através do qual fui convidado para estar aqui nessa noite. E confesso, estou bastante alegre, bastante satisfeito em estar participando desse culto, reunião da família. É uma bênção para a glória do Senhor. Nós não vamos demorar muito, tragamos uma palavra bastante sucinta, mas que vai servir para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito, irmãos, que não sou eu o único a já ter glorificado ao Senhor, já ter aplaudido ao Senhor, já ter se alegrado na presença do Senhor, ouvindo ministrações acerca desse texto. Um texto que aponta para uma provisão financeira que o homem de Deus realizou segundo a autorização que o Senhor lhe concedeu. Mas quando fui convidado para estar nessa noite, ministrando essa palavra nessa reunião, e ao ler esse texto com mais observação, me chamou a atenção uma outra coisa dentro desse versículo, dentro desses versículos, sem fugir do contexto. É que o milagre não foi um milagre só em si, por si só já era uma bênção, realmente o milagre da multiplicação para a preservação, para a vida financeira, conforme o texto aponta. Me chamou a atenção a motivação para esse milagre. Qual foi a motivação? A preservação da família, porque desse milagre realmente houve a preservação da família. E nós nos sentimos bastante felizes por estar aqui falando desse texto, que é uma bênção realmente de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para esse primeiro versículo aqui, nós enxergamos, queridos, um casamento nos moldes que o céu desenhou. O que quero dizer com isso? O céu desenhou realmente uma união, uma relação dentro dos preceitos que o Senhor espera que aconteça. Um homem, uma mulher e 2 filhos. Um esposo, uma esposa e 2 filhos. Então assim Deus determinou que acontecesse. Quando, inclusive, foi lido nessa noite, nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24, Deus falando sobre isso, sobre o seu projeto. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo veio enfatizar isso ainda mais, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 a 25,
e depois versículo 6 e versículo 14, 6 e 14. Ele ali dá uma realmente aula importante sobre isso, porque ele fala do tratamento do homem para com a mulher, fala do tratamento vice-versa, e no versículo seguinte ele fala da relação pai, mãe, filhos e filhos, assim sucessivamente. Então, tudo que nós precisamos, tudo que nós pretendemos, tudo que nós queremos aprender ou fazer ou executar sobre família, nós precisamos de buscar aqui, porque aqui tem todos os requisitos possíveis segundo Deus determinou. Isso é lindo quando acontece, porque realmente tudo tem a dar certo quando ocorre dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos esse casal, eu me pergunto o seguinte: eu não sei por quanto tempo eles estiveram casados, se foi 10 anos, se foi 20, 30, não sei quanto tempo. A única certeza que eu tenho, e você também vai ter, é que da forma como ela apresenta ao Senhor, da forma como ela apresenta ao profeta e descreve a relação do seu marido, sugere que, enquanto ele viveu, ele realmente procurou conduzir sua família dentro dos preceitos divinos, dentro do que Deus determinava, dentro do que Deus esperava. Vejamos bem, no versículo 1, ela chega para o profeta e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veja bem, se ela chegasse para o profeta e dissesse: meu marido morreu, e tu sabes que ele era um homem influente, tu sabes que ele era um homem inteligente, tu sabes que era um homem que todos gostavam de estar perto dele, todos gostavam de conversar com ele, era uma pessoa realmente que atraía a presença das pessoas, já seria um bom motivo para ela gostar, amá-lo. Qual mulher não gostaria de estar casada com um homem desse? Um homem atraente, um homem inteligente, um homem realmente influente? Show de bola, tudo bem. Só que ela apresenta ao profeta uma das maiores credenciais que pode se apresentar ao homem: teu servo temia ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer aqui nessa noite que, quando nós ousamos dizer que essa é uma parte importante, temer ao Senhor, eu vou dizer o seguinte: isso vai fazer a formação de uma família feliz, propriamente dito, no sentido mais lindo da palavra. Mas o que faz uma família feliz? Será que é a casa linda aonde ela mora? Será que a família feliz é vista pelo poder aquisitivo que o chefe da família tem? Será que a família feliz é vista por causa das melhores escolas que os filhos estudam? Tudo isso é excelente, é lindo, mas se não houver naquela família a presença daquele que idealizou tudo, não tem sentido nenhum, porque a presença do Senhor faz toda a diferença. A presença do Senhor completa aquilo que falta, a presença do Senhor acrescenta aquilo que está faltando, porque a presença de Deus na família precisa fazer diferença, principalmente nesses dias em que já não se fala mais com tanta veemência sobre a importância do casamento, mas ainda tem um povo que continua, aleluia, velando pela palavra do Senhor. Ainda tem um povo que continua determinado, mesmo que toda essa geração, mesmo que todo esse mundo, mesmo que todos os intelectos apontem para outro caminho, nós continuamos determinando que a palavra do Senhor pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra dele não passa jamais. Bendito seja Deus. Então ele espera que eu continue, ele espera que nós continuemos a realmente desenvolver os planos de acordo com o mandamento que ele estabeleceu para a sua igreja, para o seu povo. Ela quando chega para o profeta, nós podemos dividir esse versículo em duas partes. Versículo parte A, ela diz: meu marido teu servo temia ao Senhor. Aí ela complementa: e vem o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Isso aí fala de um costume que tinha naquela época, de que se um homem morresse e deixasse em dívida perante a sociedade, os filhos teriam que ser levados até que a dívida fosse paga, e não era pouco tempo não, eram 7 anos.
Imagine a mulher que já estava viúva agora, o seu marido acabara de morrer, e o seu filho agora seria levado para ser 7 anos escravos, e sabe Deus como eles voltariam depois, ou se voltariam, porque nós sabemos que a coisa não é fácil, a coisa não era brincadeira. Mas o que eu vejo nessa mulher? Eu vejo uma determinação nela. Ela tomou uma decisão certa, ela tomou uma decisão correta. Ela botou no seu coração o seguinte, não está escrito aqui, mas é assim que eu vejo: se o meu marido temia o Senhor, se meu marido era servo do Senhor, eu não permitirei que a sua descendência seja servo do diabo, de jeito nenhum. Eu não permitirei que sua descendência seja serva do inimigo, não. Eu vou fazer o que for preciso, eu vou fazer o que for necessário, mas a minha família não será serva do inimigo. Bendito seja Deus. E eu aproveito para trazer uma palavra nessa noite. Não são os credores mais que estão diante de nós nesse século agora. Os credores já não existem mais para levar os nossos filhos cativos, mas tem outros meios que sutilmente o inimigo tem usado e que eu preciso ter cuidado. Que meios são esses? As redes sociais, os filmes pornográficos. Eu preciso ter cuidado com os desenhos animados, eu preciso ter cuidado com aquilo que se vê na televisão, com aquilo que se vê no computador, com aquilo que se vê onde se pode mostrar, nas escolas, em qualquer lugar. Há sempre um credor tentando arrebatar o seu inimigo, o seu filho. Mas preste atenção numa coisa: diga ao Senhor, com todas as forças que você tem, que você vai lutar, que você vai fazer, que você vai corrigir, que você vai procurar, vai investigar, mas não permitirá que a sua descendência seja levada pelo inimigo, não permitirá que a sua descendência seja levada cativa, porque depois que ele levar cativo, fica mais difícil de voltar. Então faça isso enquanto há tempo, faça isso enquanto há oportunidade. Traga seu filho para a igreja, traga seu filho para a escola, traga seu filho para o ensinamento bíblico, traga seu filho para os cultos aonde se ministra a palavra do Senhor, porque fazendo isso, ele estará aprendendo o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Bendito seja Deus. Eu preciso fazer isso agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E um outro detalhe importante, o que ela fez: ela não foi choramingar com o vizinho do lado, porque nós temos às vezes um defeito, irmãos. Os problemas acontecem com a gente, e a gente, ao invés de procurar a solução certa, a gente procura a solução contrária. Por exemplo, um problema que acontece em minha vida, em minha família, em minha igreja, não é para compartilhar com quem não é da família, não é para compartilhar com quem não é do convívio, não. Eu preciso estar procurando a pessoa certa, que de repente vai me aconselhar, vai me orientar, vai dizer que caminho eu preciso seguir, então a coisa vai funcionar. O que ela fez? Procurou o homem de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmão, que sábia aquela mulher, que inteligência aquela mulher. Ela poderia se desesperar: o marido morreu, agora os filhos vão embora, pronto, não tem mais o que fazer. Não, sempre haverá alguma coisa a fazer, sempre haverá uma resposta, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma decisão a ser tomada, desde que seu intuito seja proteger a sua família. Aleluia. E ela foi o homem de Deus, e coloca diante dele a situação: tu sabes que meu marido, teu servo, temia o Senhor, e agora meus filhos vão ser levados, o que eu faço? Aí entra uma outra questão. O homem de Deus, aleluia, ele precisa estar em intimidade com o Senhor, porque da resposta dele dependeria o sucesso daquela família. A resposta que ele daria para ela dependeria o sucesso daquela família. E se ele não estivesse conectado com Deus, não soubesse o que falar, não soubesse o que responder, não soubesse o que orientar, o que seria daquela mulher, o que seria daqueles filhos? Mas eu acredito, queridos, que em questão de segundos, não foi muito tempo não, ele conectou com o Senhor: eu não sei o que vou responder, porque o homem não sabe tudo, eu não sei o que vou falar para ela, eu preciso ter uma resposta para ela, preciso dizer alguma coisa para ela. Então o céu se conectou com ele, aleluia, e mandou a resposta para ele imediato. Ele olha para ela e diz: o que eu hei de fazer, mulher? O que tu tens em casa? Ela disse: olha, tua serva não tem em casa nada mais do que uma botija de azeite. Interessante isso, porque a solução estava lá dentro da casa dela, mas ela não sabia. Ela não podia ter a visão aberta para isso, até que alguém falasse com ela. Muito bem, quando ela diz: eu não tenho nada mais do que uma botija de azeite, oh, aleluia, o profeta
recebeu a resposta. Está aí a resposta, está aí a solução que ela precisa. Ela não sabe, mas fala para ela que está aí a solução para ela. Então, ele ordenou para ela o seguinte: olha, você vai para a tua casa, você pede vasos emprestados para os seus vizinhos, isso faz uma outra coisa, uma boa relação, um bom entrosamento, um bom envolvimento com os vizinhos, porque se ela vivesse trumbuda com um, vivesse trumbuda com outro, passasse, virasse a cara para um para o outro, ela não ia ter essa coragem. Então, peça vaso emprestado para os seus vizinhos, não pede pouco não, pede muito, pede bastante vaso para o seu vizinho. E ela foi, e pediu os vasos. Aí depois que você pediu os vasos, você entra na tua casa, fecha a porta após si, e começa a encher os vasos. Muito bem, aí eu vejo uma outra coisa, princípio de obediência. Muitas vezes nós não recebemos a vitória porque não somos obedientes o suficiente. Não recebemos a vitória porque às vezes o líder fala, segue por esse caminho, mas eu quero seguir por aquele outro que minha cabeça dá. O líder fala, faça isso aqui, mas eu quero fazer outra coisa, que eu acho que aquilo que ele falou está errado. Então, o princípio de obediência aqui está em evidência, porque quando ele disse, vai, faz assim, ela foi e fez exatamente como o homem de Deus havia mandado. Entrou para casa e começou a pedir os vasos ao filho. Traga-me um vaso, foi enchendo, foi separando. Traga-me um vaso, foi enchendo, foi separando. Eu não sei quantos vasos ela encheu, eu não sei quantos vasos ela pediu. O certo é que em determinado momento, ela fala para o filho, traga mais um vaso. E o filho diz, não tem mais vaso. Então, o versículo vai dizer que o azeite parou. Preste atenção que o azeite não acabou, o azeite parou. Isso quer dizer que tantos vasos tivessem, tantos azeites teria para encher, porque a falta não era de azeite, a falta era de vaso. Nessa noite a situação não é diferente, os vasos estão aí, sim, se tiver vaso tem azeite, se tiver vaso tem azeite, se tiver vaso tem azeite, porque o azeite não para, o azeite não acaba, o azeite não diminui, o azeite não se esquiva, o azeite está pronto para ser cheio dos vasos. Aleluia. E depois que ela enche, ela vai falar para o profeta, olha, já estão cheios, eu já fiz tudo como o Senhor determinou. Então ele fala, agora você vai, vende esse azeite, paga as tuas vidas, a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do resto. Muito bem, tudo indica que ela fez isso, e foi um grande milagre para a preservação. Eu até tinha dado um tema para essa palavra, acabei não falando, porque esse milagre tem a finalidade de uma preservação de vidas, de família. Veja bem, irmãos, o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer para preservar sua família. Presta atenção, Ele não medirá esforços. Se você recorrer a Ele, se você se humilhar a Ele, se você dizer, Senhor, eu não posso, Ele vai dizer, eu posso. Se você disser, eu não consigo, Ele vai dizer, eu consigo. Se você disser para Ele, eu não sou, o Senhor vai dizer, eu sou. Aleluia, eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que limpa, eu sou aquele que une, eu sou aquele que, aleluia, enche, porque nas minhas mãos está o poder. Bendito seja Deus. Aleluia. E ela vendeu e viveu do resto. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, querido, nós estamos carentes, nós estamos realmente dependentes, sofrendo até muitas vezes por um detalhe. Eu falei de princípio de obediência, e eu não sei porque quero ser redundante nisso, porque provavelmente Deus está requerendo de mim que eu seja mais obediente a Ele, seja mais obediente ao meu líder, seja mais obediente a quem Ele pôs sobre mim, porque fazendo isso, eu estarei cumprindo um dos principais quesitos para que realmente a obra seja realizada na minha vida. Louvado seja Deus. Já que eu falei de ser redundante, deixe-me sair desse texto um pouco, falar de um princípio de obediência importante. Não está no texto, nem estava no meu propósito, nem está no meu esboço. Lembra da morte de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro estava sepultado há 4 dias, e havia uma pedra na sepultura. Quando Jesus chegou diante da sepultura, Jesus fez uma coisa que contrariou o pensamento das pessoas que estavam lá. Jesus falou assim, ó, tirai a pedra. Aí as pessoas questionaram, olha, mas espera aí, já cheira mal? É 4 dias já está fedendo, já está cheirando mal. Mas o Senhor tirar a pedra. Aqui há um princípio de obediência que eu estou falando, não sei porque eu lembrei disso agora, porque se Jesus quisesse, Ele teria chegado naquela sepultura, dado um sopro naquela pedra, iria para longe. Se Ele quisesse chegar lá e desse um toque com as suas mãos, aquela pedra viria a pau no mesmo instante, mas havia um princípio de obediência ali. Sem obediência não há milagre.
Com obediência tem milagre, com obediência tem cura, com obediência tem salvação, com obediência tem liberdade, com obediência tem libertação, com obediência tem chuva de poder, com obediência tem, aleluia, manifestação do poder de Deus. Então eu preciso obedecer para ver a manifestação de Deus em minha vida. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Eu já estou caminhando para o final, porque a nossa palavra não é muito longa, como eu falei, mas eu quero terminar, não sem antes, dizer que há 3 verdades que a gente aprende nesse texto, nessa passagem, com esses personagens aqui existentes. A primeira verdade que eu aprendo é que o temor do Senhor fez desse marido um homem que, depois de morto, ele mereceu o testemunho que sua mulher deu a respeito dele. Ele chegou e falou para ela, para o profeta, o que ele tinha sido, como ele tinha sido enquanto vivo. E aí eu me pergunto para mim, pergunto para nós, qual é a lembrança que eu, na condição de marido, na condição de esposo, vou deixar se porventura eu partir antes da minha esposa? Qual será a observação que ela vai falar a meu respeito com alguém que conversar com ela? Será que ela vai dizer, olha, eu estou sentindo muito a falta dele, ele está me fazendo muita falta, ele era um bom homem na minha vida, realmente importante? Ou ele vai dizer, ou ela vai dizer, graças a Deus que ele se foi. É para mim pensar, é para mim pensar nisso. Aleluia, aleluia, é para mim pensar. E eu digo, quando eu falo para mim pensar, eu estou falando literalmente para mim pensar, porque quem está ministrando primeiro recebe para ele, né? Aí depois ele transmite. Então eu preciso pensar o que minha esposa falará para alguém a meu respeito quando eu partir. A segunda lição que eu aprendo aqui é a determinação dessa mulher. Ela foi fundamental ali naquele caso, porque imagina, os seus filhos não saberiam o que fazer, o pai já tinha morrido, eu acredito que ele estava até já sentindo, o que será da minha vida agora, vou ser escravo, vou ficar 7 anos escravos, não sei o que vai acontecer quando eu voltar. Mas aí eu faço entre aspas aqui, não dê ao inimigo a herança que Deus lhe confiou. Seus filhos são herança do Senhor, seus filhos são herança do Senhor. Em hipótese alguma você permite que o inimigo tome posse deles. Eles são de Deus. Declare todo dia, eles são do Senhor, eles são do Senhor. E quando você declarar isso, no mundo espiritual estará se movendo para que as suas palavras e a sua decisão sejam uma verdade na vida deles. Bendito seja Deus. A terceira e última lição que eu aprendo aqui é que o profeta só mostrou a saída para ela seguir, porque ele tinha intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus eu não sei direcionar ninguém. Sem intimidade com Deus eu não sei aconselhar ninguém. Sem intimidade com Deus eu não sei mandar ninguém seguir nenhum caminho, porque se eu mandar seguir um caminho que não for do Senhor, vai ser igual um cego guiando outro cego, e aí vai ser um problema sério. Então eu preciso pensar nisso. Bendito seja Deus. Então, em cada um de nós, eu observei aqui já para finalizar mesmo, habita um pouco de cada um desses personagens. Eu tenho dentro de mim um pouquinho de Eliseu, um pouquinho do marido, um pouquinho da mulher, um pouquinho do espírito. Cada um de nós temos um pouquinho desse personagem. Aí eu pergunto, qual é o momento em que eles devem atuar? Eu preciso estar atento, preciso estar de olhos abertos, de ouvido bem atento para saber qual é a hora que eles devem atuar. A mulher decidiu, o marido não podia decidir mais, o profeta orientou, então a mão de Deus agiu, e a família foi recuperada, a família não sofreu o dano que ia sofrer, a família não foi dizimada, porque a Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor não veio, o Senhor veio para que deixe a vida em nossa vida. Louvado seja o Senhor. A vontade do inimigo era separar a família, e continua hoje ainda.
continua hoje ainda, não mudou não. Ainda existe aí um inimigo doido para separar casais, para separar marido e mulher, colocando alguém no caminho, colocando alguém entre os dois, mas há poder no nome de Jesus, que enquanto houver uma igreja de joelhos, enquanto houver uma igreja que clama, enquanto houver uma igreja que medita na palavra, ele não terá poder sobre a sua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja Deus. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que eu possa em qualquer momento da minha vida, quando eu não souber fazer, eu procurar saber quem faça para me orientar. Quando eu não puder ir, eu procurar pedir ajuda para me ajudar a ir, mas nunca permitir que a minha família seja dizimada, porque é herança do Senhor e por certo o Senhor vai me cobrar delas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.